Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do programa A Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. E para começar, eu gostaria de ler para vocês um poema de José Carlos Ari dos Santos, intitulado A Cidade. A cidade é um chão de palavras pisadas, a palavra criança, a palavra segredo. A cidade é um céu de palavras paradas, a palavra distância e a palavra medo. A cidade é um saco, um pulmão que respira pela palavra água, pela palavra brisa. A cidade é um poro, um corpo que transpira, pela palavra sangue, pela palavra ira. A cidade tem praças de palavras abertas, como estátuas mandadas apear. A cidade tem ruas de palavras desertas, como jardins mandados arrancar. E para falarmos sobre cidade, então, temos aqui a presença da nossa querida professora Evanir Regina Moro Peixoto. Boa tarde, Boa Evanir. tarde. Tudo bem? Tudo bem. Vou falar então um pouquinho da vida acadêmica da professora Evanir. Ela é formada em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tupã, bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas de Uberaba, com mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é docente na Unifev e também professora do ensino médio. Ok? E coordenadora do Núcleo de Valorização da Memória Cultural. Exatamente, exatamente. Há quanto tempo tem o núcleo? Ele foi instituído esse ano. É um trabalho que nós já fazíamos de longa data, mas institucionalizado em abril desse ano. Ok. Mas eu gostaria de voltar ao currículo, porque eu achei interessante a sua formação, primeiro em História, depois em Direito e depois em Geografia. É possível fazer uma ligação entre essas aulas, entre essas áreas? Eu vou fazer uma pequena correção. Sim. Primeiro, eu sou formado em Direito. Ah, primeiro Direito. E durante o curso, eu me apaixonei pelo direito romano, pela história da civilização romana. E aí, quando eu terminei o curso de Direito, eu fui fazer História. Entendi. Aí eu fiz especialização em História do Brasil na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte e depois eu fiz mestrado na área de Planejamento Político e Socioambiental, na Universidade Federal de Uberlândia. É muito interessante porque eu digo que o curso de Direito ele dá uma formação cultural fantástica para a pessoa. E na minha época, que nós estudávamos e éramos obrigados a ler os clássicos, você vai se apaixonando pela história. Sim. E nesse se apaixonando pela história, eu fui descobrindo que a nossa história, ela é multidisciplinar. Sim. Tão multidisciplinar como é a educação. Sim. E eu venho de uma família que a minha família acompanhou a expansão da fronteira agrícola da região, certo, do Novo Oeste Paulista para a região aqui da Noroeste Paulista. Entendi. E quando a gente fala nessa expansão da fronteira agrícola, não é só a expansão física, geográfica, é a expansão cultural. Entendi. Então a gente acabou, certo, unindo esses elementos. Sim. E nesse unir os elementos, a minha paixão pela história, certo, pelo patrimônio e pela memória se tornou ainda maior. Geografia entraria ali, então, nessa questão do patrimônio. Na questão do patrimônio, geografia entra na questão da espacialização. Entendi. Você vê a transformação dos espaços. E aí você conclui, certo? O que ensinam os grandes estudiosos do espaço, certo? Principalmente, né? Henri Lefebvre e o saudoso Milton Santos. Sim. Que a transformação
espacial, ela é uma transformação social. É o homem que transforma o espaço, Sim. de acordo com a evolução dos meios de produção. E isso é óbvio, ajudou muito você como professora Sim, a sim. fazer esse, Sim. digamos, essa amálgama nessas três Sim, áreas sim. para ensinar, né? A seguir essa cartografia. Exato. E aí, quando eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia, eu tive o meu primeiro contato com o grande geógrafo francês. Olha que coisa interessante, Edson. Em 1934, ele percorreu a nossa região inteirinha, Entendi. estudando as transformações socioespaciais, tendo como itinerário, como pano de fundo, a lavoura cafeeira. E ele provou, certo, por A mais B, que a nossa região, aqui onde nós estamos inseridos, aqui em Votuporanga, né, que era chamada na época de Boca de Sertão, sempre teve uma localização geográfica privilegiada, e essa localização geográfica privilegiada, ela levou ao progresso, ao desenvolvimento da nossa região. Entendi. Evanir, e é óbvio, então, se nós começarmos a falar sobre cidade, vou voltar um pouquinho nessas três áreas, porque essas três áreas me chamaram a Sim. atenção e eu achei muito interessante esse seu percurso. Esse percurso, falando então da questão de Votuporanga, do desenvolvimento da cidade de Votuporanga, essas três áreas, então, contribuíram para que você se interessasse por toda essa questão de desenvolvimento. Foram fundamentais. Sim. Porque, veja bem, quando a minha família veio para a região, nós viemos de Olímpia para cá. Entendi. E eu lembro que nós passamos aqui por Votuporanga para ir visitar familiares em Fernandópolis. E eu achava aquilo estranho, porque eu via lavoura de café, daí eu via pastagens, e aí eu via cidade. Sim. E eu queria entender aquele contexto, como aquilo aconteceu. Né? E aí eu comecei a estudar, eu Sim. comecei a pesquisar. E nesse pesquisar, o Mombeng foi assim a espinha dorsal, a me dar todas as respostas. E quando ele percorreu a nossa região, Edson, ele dizia assim, que as cidades nasceram aqui na nossa região como se fossem contas de rosário. E é muito interessante, né? E ele vai mostrando que todas as cidades, elas foram fundadas para atender a população da zona rural, porque a zona rural já era ocupada. Entendi. Então, fundou-se as cidades com esse objetivo, atender a população da zona rural. E ele mostra também, você observa isso muito bem aqui em Votuporanga, que as cidades, para se construir a cidade, eles procuravam o espigão. O que é espigão? É o fundo de vale, onde tem água, porque a água é a fonte de vida. Né? E aí ele prova por A mais B que nós tivemos aqui na região frentes de expansão e frentes pioneiras. As frentes de expansão, elas vieram com o propósito de tomar as terras dos índios, que essas terras aqui todas pertenciam aos índios caiapós, né? Então, que não expulsaram, mataram os índios, e aí, para não ficarem com peso de consciência, colocaram topônimos indígenas. Sim. Certo? Cosmorama, Votuporanga, Indiaporã, e assim a coisa foi. E essas frentes pioneiras foram formadas, né, por descendentes de italianos que, com a crise cafeeira de 1929, né, devido à crise econômica, eu tive a crise cafeeira, os antigos colonos de café que tinham dinheirinho guardado, eles pegaram as suas famílias e vieram para a região. E o que eles vão fazer na região? O que eles sabiam fazer lá, eles vão plantar café. Okay. E aí, seguindo essa cartografia do café, atrás do café vieram as ferrovias. Então, para a ocupação da nossa região, nós tivemos um binômio que foi fundamental, café e ferrovias.
Porque a ferrovia, ela não transportava apenas grão, ela transportava também a cultura. Jornais, Entendi. revistas, vinham pelas linhas férreas. Ô, Ivanir, e você não é de Votuporanga? Eu não Você sou não de nasceu Votuporanga. em Votuporanga? Não, eu sou natural de Olímpia. E com quantos anos você veio para cá? Eu vim para a região, eu estava com 12 anos. Sim. Tanto que a gente não tinha colégio aqui e o meu pai veio para abrir fazenda. Meu pai foi um desbravador. E aí, então, ele nos mandou para o colégio interno, Colégio Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba. 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 Então, nós fizemos o curso, no nosso tempo era curso normal, em Araçatuba. E você se lembra mais ou menos como a quantidade como era a população de Votuporanga naquela época? Mais ou menos quantos habitantes havia naquela época? Olha, quando nós chegamos aqui, a maior parte da população de Votuporanga era rural. Eu posso te dizer que em torno de 75% a 78% da população vivia na zona rural. Ok. A cidade era o que é hoje o Patrimônio Velho. Sim. Ali a Igreja Matriz, estava começando a São Bento, mas era uma cidade, como é que eu vou dizer? Era uma cidade com um aspecto de naçãozinha, como diz o famoso Antônio Cândido. Sim. Que se autogeria, que se autogovernava. Ok. E é muito interessante, Edson, que quando nós chegamos aqui, estava iniciando o processo de mecanização das lavouras cafeeiras. E o prefeito de Votuporanga, com os empresários de Votuporanga, com os produtores de café de Votuporanga, com o padre responsável pela igreja de Votuporanga, eles faziam concurso. E o mais interessante é quem é que reunia esse grupo. Eram os professores primários, para você ver a importância que tiveram os professores e que têm os professores. Principalmente aqui em Votuporanga, teve uma importância muito grande. Ivanir, nós vamos só cortar um momentinho, que eu vou chamar o primeiro bloco. Pois não. O nosso intervalozinho. É impressionante como a gente, escutando um pouquinho da nossa amiga professora Ivanir, a gente começa a entender um pouquinho da cidade de Votuporanga. Eu vou voltar no segundo bloco, exatamente, vou especificar a conversa, porque eu quero saber causos de Votuporanga, quais são os momentos mais importantes para Ivanir sobre a cidade. Nos vemos daqui a pouco, então. Até mais.